Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Até aqui nos sustentou o Senhor. Ele é fiel, Ele cuida de nós. Mais um final de semana que se finaliza, perseverantes na fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé vem pelo ouvir e ouvir as boas novas. E as boas novas é a palavra de Cristo. E quando assim nós perseveramos, Deus nos conhece através das atitudes, chegamos até Ele com o espírito de ousadia que Ele nos concede. E em mais uma semana que se inicia, mais um mês, sendo vitoriosos em Cristo, porque quando seguimos segundo as suas atitudes que Ele produz em nós, somos vencedores, porque o Espírito está pronto, preparado. Ele disse que não seria fácil, mas todo aquele que, sendo ouvinte e praticante do Evangelho, aqueles que recebem as advertências do Espírito Santo e não desvia nem para a esquerda e nem para a direita, permanece no Espírito reto, inabalável, do qual nós perseveramos dia após dia, porque a fé tem que ser participante do início ao fim. E em mais um mês que se inicia, continuando, perseverando no amor, que é a forma correta de operar os dons que são irrevogáveis. Porque sem amor, sem a piedade como fonte de alegria, nada somos, nada podemos. Somente através do amor, do qual Ele é aquele que mantém nós com o coração de carne, do qual Ele faz morada e habita em nós. Ele diz que mora no mais alto do céu, mas a um coração contrito e arrependido, a sua presença está. Aquele que faz a vontade do Pai, que guarda os mandamentos e os cumpre, Ele envia, nos atrai até Cristo, enviando o seu Espírito, nos reveste da sua força e do seu poder. O grande profeta, do qual nós não falamos de nós mesmos, mas proferimos as palavras que Ele coloca em nossa boca. E tem que ser perseverante para que não seja podado, porque Ele diz: aquele que estiver em mim e eu em vós, produz frutos, é limpo, purificado e produz mais frutos ainda. Aquele que produz somente folhas, Ele arranca, porque a condição é que se permaneça fé e obras, da qual nos acompanharão para aquele dia que somente o Pai sabe. Nós temos que, assim como Paulo declarou, guardei a fé, combati um bom combate, segundo a fé operava nele, e encerrei a carreira. As boas obras e a fé os acompanharam. Assim como os apóstolos, que por serem martirizados alcançaram a ressurreição excelente. Os 12 apóstolos venceram as 12 tribos de Israel. E nós, como a unidade da fé, como os chamados e escolhidos, porque a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, por conta da incredulidade, é necessário perseverar. Sabemos o caso de João Batista, que por conta da incredulidade, no momento que estava ali na prisão, envia um dos seus discípulos a perguntar ao mestre: é tu que havemos de esperar ou virá outro? Por conta da incredulidade, ele duvidou, porque alguns diziam que era mister que Elias viesse. Primeiro, é certo que na transfiguração, ali estava Elias representando os profetas e Moisés a lei, e tudo havia de se cumprir ali na cruz, quando ele disse: está consumado. O grande profeta seria suscitado no meio de vós. Elias foi arrebatado em vida, do qual condenou Jezabel, que disse que se ainda hoje os meus deuses não fizerem assim o que tu fez com os profetas, meus profetas de Baal, serei morta pelos meus deuses. E assim
ela está condenada até nos dias atuais. Assim como aqueles que a Bíblia diz que seguem o mundo, aqueles que cultuam segundo o mundo, aqueles que seguem as idolatrias, as adorações aos deuses falsos, aqueles que estão destituídos da glória de Deus por conta do pecado, por conta das muitas ciladas, porque resistem a Deus ao invés de sujeitar, né, e sujeitam ao diabo, né, porque o correto é sujeitar a Deus e o resistir ao diabo, e ele foge, né, mas muitos são os que seguem segundo o ladrão que veio para roubar, matar e destruir, e o salário do pecado é a morte. Já o dom gratuito de Deus, para que ninguém se glorie em vossas obras, o dom gratuito, através daquele que pagou um alto preço ali na cruz, né, porque nada nos resgata, a não ser se for por ele, através daquele sacrifício na cruz, porque não há expiação pelas culpas, pelos pecados, não há perdão, se não for pelo sangue, né, pela expiação, do qual ele esvaziou o seu sangue. O sangue não herda o reino dos céus, né, ele esvaziou o seu sangue. E a alma está juntamente acompanhada da fé e as boas obras que persevera através de Cristo, aonde haverá o tribunal de Cristo, e ali haverá uma separação, como um pescador que lança a rede ao mar. A Bíblia diz que aquele dia e aquela hora que somente o Pai sabe, é como uma rede que se apressa sobre os peixes. Assim será uma cilada para muitos, porque é como o pescador que ajunta ali na praia os peixes que a rede alcançou, e ali ele separa no cesto os que servem e os que não servem. E ali os que não servem, a Bíblia diz que haverá choro e ranger de dente. Já aqueles que perseveraram segundo a Cristo Jesus, segundo as boas atitudes que Ele produz em nós, a Bíblia diz que assim como Paulo havia um espinho na carne, mas ele ainda, quando clamava que lhe tirasse aquele espinho, Jesus disse: a minha graça te basta, na sua fraqueza que eu te aperfeiçoo. Nós temos um conselheiro, um advogado que nos defende do acusador, porque está escrito: todo homem é mentiroso e Deus seja verdadeiro, mas todo aquele que persevera, ele não fica como um pecador penitente, porque muitos entristecem o Espírito Santo por estarem sempre diante do pecado. A Bíblia diz: tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Nós não podemos utilizar a liberdade que Cristo nos libertou do mundo, da escravidão, do ladrão que veio para roubar, matar e destruir. Aqueles que utilizam desta liberdade para moldar novamente segundo o padrão deste mundo é o vitupério, né? Aqueles penitentes que já não alcançam a salvação. Aqueles que têm o seu nome riscado no livro da vida, porque entristece o Espírito Santo e fica como um pecador que não alcança novamente a remissão pelos pecados. Mas a Bíblia diz também que haveria um remanescente, onde estaria purificando os filhos de Levi, assim como o crisol é para o ouro e para a prata, um fogo que purifica e prova a qualidade das obras de cada um. Sabão de lavandeiros para os filhos de Levi, o remanescente que ainda não tiveram seu nome riscado no livro da vida. Ele está unindo o povo num só propósito, num só coração, numa só mente, a saber, a de Cristo Jesus, do qual todo aquele que alcança a sabedoria, aquele que revela a imagem e a glória do Deus vivo, que é Cristo Jesus, persevera segundo o Espírito de Cristo, sendo seu imitador dia após dia, vencendo o mal pelo bem, né? Está escrito: não
cabe a cada um de nós vencer o mal pelo bem, não se deis vencido pelo mal. Porque aquele que permite o ódio no coração, ele acumula, né, um coração petrificado, onde não há presença de Deus, segue entendimento humano do qual não se desvia do mal. O mal está sempre diante. Não se alcança a purificação, que somente é possível através de Cristo Jesus, e muito menos o entendimento da palavra, porque só se alcança o entendimento da palavra, a revelação, né, através daquele que foi gerado antes mesmo do princípio, na origem, no seio do Pai. Aquele que diz, já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas vos chamo de amigo, porque todo aquele que faz a vontade do Pai, ele é um irmão, né? E além de um irmão, um amigo na diversidade. Ele disse, aquele que fizer a minha vontade é meu amigo, e eu vos chamo de amigo porque tenho-vos compartilhado tudo que sei do Pai. E todo aquele que segue o pão da vida, sabe de onde ele veio e para onde ele voltou, né? Ele é desde o princípio, ele esteve morto, mas ressuscitou ao terceiro dia, fez as suas aparições há cerca de 40 dias, e adentrou novamente no alto dos céus, e ele disse, o Pai vos enviará o Conselheiro, o novo advogado, do qual vos ensinará como conduzir, como vencer o mundo, assim como eu venci. E ele é aquele que, um é o que planta e o outro é o que colhe. Ele é aquele que nos ensina a frutificar, alguns 30, outros 60, outros 100 por um. E os anjos, que são os ceifeiros, farão a colheita, do qual eles fogem de toda a vanglória, porque a vanglória é maligna, né? Quando os anjos encontram com os seres mortais, ele sempre dizia, né, quando eles se prostravam diante dos anjos, não faça isso, proste diante do Altíssimo, sou teu conservo. Assim, a Bíblia diz que os anjos fazem festa quando um pecador se arrepende e quando apagam uma multidão de pecados. Porque a Bíblia também diz que sábio é aquele que ganha uma alma. Sábio é aquele que abraça a árvore da justiça, buscando em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. As demais coisas ele nos acrescenta. Ele é aquele que nos acrescenta tudo que nos é necessário, dia após dia, porque agindo ele ninguém impede. Ele é soberano, ele está com julgamento, porque o Pai lhe concedeu a julgar todos os povos, línguas e nações, as nações que amotinam em vão, as autoridades que são as lideranças, que é a cabeça, a cauda que fala as inverdades, tudo ele julga, porque a nós importa antes obedecer a Deus e não a homens. E o nosso cabeça é Cristo Jesus, ele é o cabeça da igreja, do qual Deus é a sua cabeça, e nós, como membro dos membros em unidade da fé, perseveramos dia após dia, o seguindo, porque ele é a verdade, ele é o caminho, é a vida, ninguém vai ao Pai senão por ele. Ele é a religião pura e imaculada, que a religião significa religar, a ligação do homem com Deus que foi perdido no jardim do Éden, porque através de um único homem entrou o pecado. E todo aquele que está como filho de Adão está como um filho bastardo, né? Mas através de Cristo é adotado novamente. Todo aquele que persevera está como filho do Deus vivo, que ele nos redime através do seu sangue precioso. E em mais um mês que se inicia, perseverantes, acautelando do fermento dos fariseus, porque estamos vivendo os últimos tempos, não é tempo de ficar dormindo,
É tempo de ficar vigilante, porque muitos naufragaram na fé, estão no esfriamento, na apostasia. Aqueles que a Bíblia diz que quando ouvisse a sã teologia de Cristo, sentiriam como cócegas em seus ouvidos. Mas nós temos prazer na exortação, porque sabemos que aquilo que nos edifica é a exortação, quando ouvimos as advertências e permanecemos no ensino, como ouvintes e praticantes do Evangelho. E em mais uma semana e um mês que se inicia, vigilantes, orando sem cessar, porque os dias são maus. Mas revestivos da armadura do cristão, capacete da salvação, o escudo da fé com o qual apagamos todos os dados inflamáveis do maligno, cingindo a cintura com a verdade, manejando bem a palavra da verdade, a espada que é viva e eficaz, tanto no ataque como na defesa, do qual nós perseveramos dia após dia, calçando os pés na preparação do Evangelho, do qual nós somos ministros de uma nova aliança, o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, do qual o rei de Salém o abençoou, o maior abençoou da promessa, juramento por si mesmo, que não se arrependeria, sacerdócio do Altíssimo, do qual nós o seguimos, geração eleita e escolhida e sacerdócio real e santo, segundo o tabernáculo de Davi, da tribo de Judá, do qual Moisés não falou, o seu sacerdócio, do qual o sacerdócio não tem genealogia, porque ele está a serviço de todos os povos e nações. Ele resgata a todo aquele que tiver com o coração contrito e arrependido, ele não despreza. Porque ele mesmo disse, eu não vim para condenar, eu vim para salvar, mas aquele que está rumo à condenação, se não o encontrar, já não há esperança para alcançar a salvação e a vida eterna, e para que seus dias vão bens e longos nessa terra. É necessário arrepender-se para que o reino dos céus seja chegado, para que venha até nós, para que o Pai, a vontade dele seja feita tanto no céu como na terra. E em mais um dia, perseverantes na fé. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.